Cada problema que vem a você ou a mim representa um grau de nossa incapacidade de viver sob a lei de Deus. Pessoal, para a gente poder ter uma visão profunda sobre esses assuntos que o Joel Goldsmith compartilha, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, para quem não sabe, já teve esse assim chamado despertar espiritual, também chamado de iluminação espiritual ou despertar da consciência. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto. Bom, mestre, dentro desses assuntos, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário: não sinto alegria na vida. O que é o sofrimento? Ô Gilson, quando você pergunta, repare a pergunta que aqui é feita. Quando você diz que não sente alegria na vida e pergunta o que é o sofrimento, repare, em geral, quando fazemos essa pergunta é porque queremos descobrir por que a alegria não está aqui. Por que não sentimos essa alegria? Ou tanta alegria quanto nós desejamos? E depois você pergunta, o que é o sofrimento? Veja, eu tenho para mim que essa segunda parte da pergunta, ela é a chave. A pergunta é, o que é o sofrimento? Mas vamos investigar aqui com você uma coisa. Por que queremos saber o que é o sofrimento? E não quem é esse que está sofrendo? Por que não perguntamos quem sou eu? O que é este eu que sofre? Por que sofro? Haverá uma separação entre o sofrimento, ele presente, e o sofredor? Quando é que você se dá conta do sofrimento? Não é quando sofre? Mas você se daria conta do sofrimento sem a presença do sofredor? Ou é a presença do sofredor a presença do sofrimento? É o que nós precisamos perceber. É o que nós precisamos aqui nos dar conta. Isso é semelhante à ideia de alguém pensando. Quando é que temos a ideia de alguém pensando? Não é quando o pensamento está presente? Você se dá conta de alguém pensando aí quando não há pensamento? Quando você não tem um pensamento presente, você se dá conta de estar pensando? Ou você só se dá conta de estar pensando quando o pensamento está? Quando é que você está preocupado? Não é quando a preocupação está? Será possível a preocupação sem o pensamento da preocupação? Será possível a preocupação sem aquele que se preocupa, que é esse que se ocupa com o pensamento? Portanto, não existe tal coisa como uma separação entre o sofrimento e esse que sofre. Assim como não há uma separação entre o pensamento e aquele que pensa. A preocupação e aquele que está preocupado. Você quer descobrir o segredo de uma vida em alegria. Uma vida em alegria não pode ser a vida para alguém. Assim como uma vida livre do pensamento não pode ser para alguém. Quando alguém está presente, o pensamento está. Alguém livre de preocupação não existe. A presença de alguém é a presença da preocupação. A presença de alguém é a presença do pensamento.
Veja como é importante o que estamos colocando aqui para você. Nós estamos falando aqui da possibilidade de viver na alegria. Mas quem irá viver na alegria? Se a presença desse alguém é a presença do sofrimento. O que a gente ainda não se deu conta é exatamente disso. A gente não percebeu que quando a alegria está, não existe alguém. Quando é que você tem a lembrança da alegria? Não é depois que a alegria foi embora? Você não diz estou feliz. Você não sente estar feliz. Quando esse estar feliz está presente, é só esse estar feliz. Não tem alguém para falar sobre isso, para se lembrar disso, para recordar isso. Esta recordação é algo que vem do passado. Quando você está diante de um momento de alegria, nesse momento de alegria é só o momento. Esse você não está. Esse você que fala da alegria só surge depois. 2 segundos depois, 2 minutos depois, 2 horas, ou 2 dias, ou 2 meses, ou 2 anos depois. Quando a presença da alegria está, não existe alguém. Uma das coisas que nós temos feito, estamos constantemente repetindo, é uma postura ou uma posição assumida equivocadamente de manutenção e continuidade do prazer em razão daquela alegria que já foi. Quando passamos por um momento de alegria, o pensamento captura isso e depois volta de novo, tendo a lembrança, a recordação, colocando uma identidade que é o experimentador daquela lembrança, dizendo: eu preciso voltar de novo àquele estado. Mas repare, o estado é o estado de alegria. E o que nós temos agora aqui, porque o estado não está mais, é a lembrança que nós transformamos em prazer e queremos que aquilo volte, que aquilo se repita, que aquilo volte novamente. Então nós estamos constantemente, equivocadamente, transformando aquilo que já foi no que será. Nós não sabemos ter um contato direto com a vida, permitindo que cada momento se complete e se conclua. Então nós estamos constantemente voltando, dando continuidade ao passado. As nossas memórias, as nossas lembranças, as nossas recordações de momentos felizes, alegres. Assim nós estamos dando continuidade a esse eu, a esse ego, a esta ilusória entidade que é o experimentador do que já viveu. Nós precisamos descobrir o que é a vida aqui e agora, sem a ilusão de uma identidade que está vindo do passado, tendo sua lembrança, sua recordação, querendo que o futuro seja semelhante ao passado.
Portanto, o que é o sofrimento? O sofrimento é a continuidade desta imagem que o pensamento está estabelecendo sobre o futuro, com base no passado. Assim, se um momento feliz foi vivido, e aqui o pensamento, colocando uma identidade para se ocupar com isso, está presente, essa entidade é o eu, o ego, se ocupando com uma memória e se projetando no que deveria ser, no que poderá vir a ser. Isso é sofrimento. Então, nós transformamos momentos felizes em momentos de desejo, de busca de prazer. Isso é sofrimento. Assim como transformamos momentos de infortúnio, de tristeza, de problema, em momentos que são relembrados, para a dor novamente estar aqui. Então, nós estamos constantemente vivendo no passado, na lembrança do que é agradável, querendo mais daquilo. Esse é o modelo do prazer, esse é o modelo do desejo. Mas também vivemos momentos de lembranças amargas, tristes, complicadas, que já não estão mais aqui. Mas o pensamento reconstrói novamente, com base no passado, com base na recordação, na lembrança, na memória. E coloca de novo uma identidade aqui, para sentir de novo medo, culpa, rancor, ressentimento. Portanto, o que é o sofrimento? O sofrimento é o modelo do pensamento, sustentando a continuidade do passado, se projetando no futuro, arrependido do que já aconteceu, ou desejando que aquilo volte a acontecer. Portanto, com a presença do pensamento, nós temos esse eu, que é o pensador, vivendo o passado de novo. Então, o que é o sofrimento? O sofrimento é a mágoa, o ressentimento, o arrependimento, a culpa, o medo. É a ânsia pelo prazer, é o desejo por mais, é a saudade, é a falta, é o arrependimento por não ter mais daquele prazer. Então, o movimento da mente é o movimento da dualidade, onde está presente esse eu, que é o elemento que sustenta a memória, que é o experimentador, o pensador, aquele que viveu aquilo, e a memória. Essa memória é o pensamento, é a lembrança, é o que já aconteceu, é o que já foi. Assim, estamos constantemente dentro de uma visão particular de mundo, a partir desta dualidade. Então, o pensador, sustentando pensamentos, aquele que se lembra, sustentando suas lembranças, aquele que deseja, trazendo de volta essas imagens de prazer, aquele que sente a culpa, trazendo de volta essas lembranças de ressentimento, de mágoa, de arrependimento. Portanto, nós estamos vivendo em um modelo psicológico de existência desse mim, desse eu, desta pessoa.
Nós não temos um contato com a vida como ela acontece. Como ela acontece sem esse eu, sem esse modelo do passado, sem esse princípio de separação, não há sofrimento. O que temos presente é a vida como ela acontece, quando o eu não está. No entanto, quando o eu está, aquilo que está aqui agora não deveria ser assim. Ou poderia ser diferente. Ou teria que ser diferente. Então, o elemento presente no sofrimento é o sofredor. Não há separação entre esse sofrimento e o sofredor. Como acabamos de colocar, não há uma separação entre o pensamento e esse pensador. Assim como essa lembrança e aquele que se lembra. A possibilidade de uma vida livre do passado é a verdade da vida. Sem o eu, sem o observador, sem o experimentador, sem o pensador. Portanto, quando você quer descobrir a verdade de uma vida livre do sofrimento, investigue a natureza desse que sofre. Isso requer autoconhecimento. Isso requer a compreensão de que esse momento é importante e não o que o pensamento diz sobre ele, que é o pensador dizendo sobre esse momento. Esse momento é importante e não aquilo que você está vendo deste momento. Isso requer um cérebro novo, uma mente nova, um cérebro livre de condicionamento, uma mente livre desse velho modelo de separação, de dualidade. Portanto, é a compreensão do sofrimento, a compreensão do modelo do eu, da dualidade, da continuidade da memória. O fim desta condição é o surgimento de algo fora da mente, fora do eu, fora do ego, e, portanto, livre do sofrimento. É você em seu natural estado de ser, sem o eu, sem o ego. Mestre, nós temos outra pergunta de outro inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário. Por que sinto tanto medo? Como vencer o medo? Aqui a ideia, Gilson, mais uma vez, de alguém vencendo o medo. É o que tem que ser investigado. Primeiro você pergunta por que sinto tanto medo? Quem é esse elemento que está nesse sentir? Há uma separação entre o medo e esse que sente? Mais uma vez voltamos a esse princípio, a essa base. A base é a dualidade. Está estabelecido nesta dualidade o sofrimento. Aqui a presença do sofrimento, nesse formato de medo. Portanto, não é alguém que irá vencer o medo. É a compreensão do medo. A visão desse alguém envolvido nesse modelo, que é o modelo do pensamento, sustentando imagens sobre o futuro que não deseja para si mesmo. Ou se lembrando do passado, que não deseja que isso volte a se repetir. Essa é a presença do medo. No entanto, a presença do medo é a presença daquele que está no medo. Olhar para o pensamento sem se envolver com a memória, sem se envolver com a lembrança, sem se envolver com o passado, é permitir que esse pensamento se complete. Isso se dissolve e o medo desaparece. Toda forma de medo se sustenta no modelo desse que está no medo.
se vendo como uma entidade para controlar isso, para escapar, para fugir, para fazer algo contra esta memória, esta lembrança, esta imaginação do futuro. Assim temos a presença desse que pensa, tendo esses pensamentos. Eliminado a ilusão desta separação, de que há um pensador para o pensamento, o medo fica eliminado. Ele não se sustenta sem esta dualidade. Portanto, a base é se compreender, é ter um olhar direto para as nossas reações neste momento, sem se confundir com elas. Tomar ciência de uma memória, de uma lembrança, de um pensamento, de uma imaginação, sem se colocar como uma identidade presente. Para fazer algo contra isso, para lutar contra isso, para procurar se defender disso. Então, assim, eliminamos essa dualidade. Se isso é eliminado, essa imaginação, esse pensamento, esse medo se dissolve. É a presença do autoconhecimento o que nos dá a base para a verdadeira ciência de ser, que é meditação. É o que estamos aqui, com você, investigando. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas perguntas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha ao seu redor um campo de energia, um campo de presença, de poder e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de energia do mestre. Pegando essa carona com o mestre, sem nenhum esforço, sem nenhuma prática ou técnica, entramos no estado meditativo, temos uma facilitação gigante para nos auto-investigarmos e podemos ter um vislumbre real dos assuntos tratados aqui no canal. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.